Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, hoje a gente vai falar aqui desse áudio, né, que foi exposto pelo senador Jorge Cajuru, uma conversa dele com o Bolsonaro, na qual ali eles falam da CPI. E diga-se de passagem, essa conversa foi gravada ao contrário do filho de Bolsonaro fez parecer, né? Que entrou aí no Conselho de Ética contra o Cajuru, para dar a entender que o Bolsonaro não sabia que a conversa está sendo gravada. É claro que ele sabia sim. Você vê o tom da conversa, você vê o jeito que eles falam, claramente como se estivesse falando em público. Sem contar que em vídeo, o próprio Cajuru já disse que qualquer autoridade, qualquer pessoa importante que liga para ele grava a conversa sim. E não é de hoje que todo mundo sabe, até mesmo antes de entrar na política, o Cajuru sempre foi bocudo, sempre foi conhecido por revelar segredos, coisas de artistas, de autoridades e etc. Todo mundo sabe disso, então não adianta vir com hipocrisia. Agora, o que eles não esperavam é que as coisas que o Bolsonaro colocou ali, a forma que ele colocou, poderia dar ruim como deu. Eles não esperavam que ia ter essa repercussão negativa toda. E aí, meus irmãos, com essa polarização que está tendo no Brasil, fica difícil da gente ver o que de fato está acontecendo ali, principalmente quem não vem acompanhando os fatos, né, os acontecimentos. E aí acontece que você vai ver ali um intelectual de um lado ou de outro falar. Por exemplo, se você for lá no Pano nos Is, você só vai ouvir elogio, só vai ouvir que tem que fazer isso mesmo e tal. Se você já for pro lado da grande mídia, só vão meter o pau e dizer que é um absurdo, que tem que impeachment o cara por causa disso. Então vou deixar bem claro aqui, principalmente para quem caiu de paraquedas nesse canal. Se você espera que eu vá elogiar o governo ou criticar, apenas fazer isso por fazer, tá perdendo seu tempo, irmão. É melhor você fechar esse vídeo e procurar outro canal, porque aqui a gente fala dos fatos como são. Para quem entende isso, né, quem já acompanha o trabalho ou quem tá chegando agora, mas tem a mente aberta, o que tá acontecendo é o seguinte: existem dois lados que são podres e estão se enfrentando, disputando o poder arduamente. Um só quer se manter no poder e o outro só quer chegar no poder, ocupar o lugar do outro. O que tem no Brasil é isso. De um lado você tem governadores e prefeitos lesando a nação, impedindo o trabalhador de ganhar o seu pão, colocando guarda municipal. É porque eu não posso mostrar as imagens aqui, meus irmãos, porque senão eles derrubam o vídeo na hora. Mas tava lá no Face, tava cheio no Face lixo, um homem, né, um gordinho, e os caras deram uma gravata no cara, dono de um lava-jato, o cara passando mal e o cara não soltou, um guarda municipal, vários guardas municipais causando aglomeração. Eu até vou mostrar um trechinho só pra você ter ideia, ó. Tudo parecia, mas não era um sonho. Ups, família, vídeo errado, perdão, mas eu errei de propósito aqui, eu queria quebrar um pouquinho esse clima, e esse vídeo é pros Intelejumentos, né? Eu tô juntando aqui os vídeos pra gente fazer a versão dos Intelejumentos 2, mas agora você vai ver o vídeo sério. Cara aí, ô seu louco! Já tem um monte de cara segurando aí, ô seu lerdo! E ele dá essa gravata, o cara fica vermelho e vem a falecer ali. Quer dizer, a população tá sendo oprimida e exterminada a mando de prefeitos e governadores. E por que esses prefeitos e governadores estão fazendo isso? Estão ganhando muito dinheiro. O governo federal mandou uma grande verba por causa desse mal terrível que a gente está enfrentando, o Sungamonga, né? A gente chama assim por causa do algoritmo do YouTube. E essa verba simplesmente desapareceu. Você mesmo, né, que mora em alguma parte aqui do Brasil, deve ter percebido que os hospitais que foram montados na época que esse mal começou no Brasil, não estava nem 10% do que é agora. Foi montado esses hospitais para evitar uma situação de caos. Esses hospitais foram todos desmontados e desapareceram. Só que muito mais verba foi mandada para que os governos e prefeitos pudessem manter esses hospitais ou até fazer outros. Mas fizeram justamente o contrário. Para dar a ideia ao povo, enganar o povo que esse mal terrível já tinha ido embora, para que o povo fosse votar, dar legitimidade ao processo, que eu aconselhei aqui. Fiquei rouco de dizer, gente, ninguém vai votar. Vocês estão pondo em risco a vida de vocês. Mas prefeitos e governadores, unidos com a grande mídia, fizeram parecer que estávamos livres desse mal terrível. E as pessoas saíram, foram votar, se contaminaram. Os hospitais estão lotados de fato. Eu já fui em hospitais aqui da minha cidade para comprovar isso e já vi pessoalmente. De fato estão cheios. O Brasil já se tornou, inclusive, uma preocupação mundial, apesar do que dizem. É fato. E é exatamente por isso que precisa ser feito uma CPI urgentemente em cima de prefeitos e governadores. Isso é fato. Se o Congresso estivesse fazendo isso, se o Senado estivesse pensando nisso, veríamos que pelo menos alguém pensa no povo. Mas não, eles estão querendo fazer uma CPI justamente em cima do governo,
que tem sua culpa também, não é nenhum santinho não. Só que nesse caso aí, é o que menos deve. Então só por isso que eu tô colocando aqui, você vê que ninguém pensa de fato no povo. É uma briga de poderes e o povo é usado como desculpa e massa de manobra. Por isso que eu digo a você, irmão, não torça por político nenhum. Se você deu seu voto, se você colocou o cara lá, só cobre que ele é seu empregado. Você não deve fidelidade a ele. Muito pelo contrário, ele deve a você. Não tem essa de que, mas se eu criticar, vou enfraquecer o lado. Não. Os dois lados não prestam e só pensam no poder. Pelo Bolsonaro, meus irmãos, as atitudes dele que ele vem fazendo até agora, as declarações que ele deu, a forma de agir até hoje, sem usar máscara, etc, só mostra que o plano dele era não comprar vacinas. Isso fica claro porque quando as vacinas foram oferecidas, logo no comecinho ele não quis. Não, primeiro tem que ter comprovação. Então, os outros países foram pagando, foram se adiantando e recebendo primeiro. Por isso que o Brasil ficou lá no rabo da gata. Devido a essa situação terrível, alguns presidentes têm pedido, olha, aos laboratórios, né? Vamos adiantar um pouquinho à frente do Brasil, porque é um país que a gente depende deles. Você sabe que o Brasil aqui tem tudo. E principalmente os países de primeiro mundo que consomem muito daqui, estão com medo da situação que está perante o Brasil nesse momento. Então, por causa disso, ainda tem chegado algumas vacinas, não por competência do governo, mas por consciência de outros presidentes que compram do Brasil, que entendem que o Brasil não pode ficar como está, com esse índice elevado de contaminação. Esse é o ponto, essa é a verdade. Se a pessoa é bolsonarista, só tem a lamentar. Inclusive, grave bem o que eu vou dizer agora, em primeira mão. Até esse momento eu não vi nenhum outro youtuber ou jornalista perceber o que eu percebi. Estamos chegando no momento, meus caros irmãos, de usarmos aqueles caixões da FEMA. Você lembra o que era o caixão da FEMA que a gente mostrou aqui? Cabia vários corpos dentro. E as análises que a gente fez no passado, há anos atrás, dava para perceber que ia vir uma coisa que ia tirar a vida de muitas pessoas. E essas pessoas, né, que perderiam a vida, precisariam ser isoladas até mesmo do solo. Por isso é que aquele material era altamente resistente, deixando claro que era para conter algo que os corpos das pessoas falecidas iriam carregar. E agora você já está ouvindo a grande mídia falar em crise funerária no Brasil. O que é isso, Davi? O que significa? Explica para nós. Para você que é lá de nós, meu irmão. Isso aí significa que existe o risco de contaminação através da terra. A terra vai ficar contaminada e, consequentemente, passar isso para a água também. Então é uma situação realmente preocupante. Se isso acontecer, meus irmãos, você vai ver caminhões carregando aquele tipo de caixão. Não vai demorar muito para isso acontecer, tá bem perto. E você sabe, você que acompanha o conteúdo sabe, aquilo ali foi produzido há muitos anos atrás e estão estocados justamente para quando chegar esse tipo de momento. Enfim, isso é matéria para um outro vídeo, mas já fique ciente que se continuar falecendo pessoas como está acontecendo, chegando a 3, 4 mil por dia, vai ser preciso o uso dos caixões da FEMA. Então, com todos esses fatos e a atitude do governo federal, o que mostra aqui, o que ele queria, era o que ele falou lá no comecinho, que ele hoje não tem coragem mais de falar. Mas o que ele falou lá no comecinho, a imunidade de rebanho. Ele falava que a gripezinha, né, como ele chamava, a gripezinha só afetava velhos e pessoas que têm algum problema crônico, como pressão alta, diabetes e etc. Ele falava sempre assim, eu dizia, gente, eu estou em contato com irmãos aqui do canal mesmo, que moram fora, moram na Europa, moram nos Estados Unidos, e a coisa é séria, a gente não pode levar assim, na brincadeira. Mas ele sempre declarava como se não existisse. Vocês lembram o velho da Havan mesmo, que eu fiz vários vídeos aqui, ele dizendo, inclusive, que não tinha como isso se desenvolver no Brasil por causa do clima. Um absurdo. Um crime o cara cometendo ali. Só que eles sabiam que de fato acontece. Eu, meu Deus do céu, que sou um coitado, nunca viajei pra fora do país. Tinha noção por ter contatos lá fora do que tá acontecendo? Imagina esses caras que vivem viajando, que tem família lá, eles sabiam o que estava acontecendo. Mas o plano do Bolsonaro era: deixa todo mundo se contaminar, e aí a imunidade de rebanho vai começar a aparecer, e a gente fica livre desse mal, sem gastar um centavo. Se algumas pessoas vão falecer nesse processo, dane-se. Na cabeça dele, né, ele até chegou a falar isso. Ele disse, olha, em tal lugar aqui no Brasil você vê as pessoas dentro da lama, dentro da poluição, e as pessoas não adoecem. Ele falou isso no começo. Você acha que uma gripezinha vai derrubar um morador de tal canto? Quer dizer, na cabeça dele, os brasileiros tinham uma super resistência, né? Porque eu acho que nós somos um povo tão explorado, somos tão abandonados pelas autoridades e explorados, que ele pensou, não vai ser isso aí que vai exterminar eles. A exploração que nós fazemos nunca ceifou a vida deles, então não vai ser isso que vai conseguir. Mas cada organismo é como se fosse um universo particular. E aí, meu irmão, como muitos vêm dizendo, essa é uma política de fato genocida. É um plano de governo, não estou chamando ele de genocida.
mas é um plano genocida. Olha, deixa todo mundo se contaminar e que a imunidade de rebanho apareça. Os que não conseguirem essa tal imunização vão dessa para melhor. Esse era o plano. Só que aí, como você sabe, hoje já é muito difícil que uma pessoa não tenha pelo menos um parente ou conhecido que já tenha tido esse mal terrível. Cada vez mais e mais vidas estão sendo levadas. Isso que eu tô falando pra você é o fato. E agora vamos finalmente à explicação da CPI. O que é essa CPI que eles querem fazer? Você já entende o motivo. É uma disputa pelo poder. Não é visando o bem do povo, não é pra fazer justiça. É uma disputa pelo poder. E aí é uma CPI que visa 90 dias de investigação. O Bolsonaro, percebendo que se for investigado, se for analisado tudo que ele fez e falou, pode dar ruim pra ele pode ser impeachmentado. Então ele fala com seus contratos para colocar também nessa CPI, ao invés de criar uma nova, também colocar nessa CPI os governadores. Pelo menos nesse caso, digo e repito, são os maiores causadores do mal, são os que mais devem nesse momento. Além de impedir as pessoas de trabalharem, de ganharem seu pão, ainda estão faturando uma nota, provocando aglomerações. Você viu no vídeo que a gente acabou de ver aqui juntos, né, um trechinho de nada, mas muitos deles são donos de empresa de ônibus, transporte, etc. E estão faturando uma nota, colocando menos veículos na rua, fazendo com que as pessoas se aglomerem nos ônibus, nos metrôs, ao mesmo tempo que eles aumentam o faturamento, com menos manutenção nas máquinas, um salário de motorista a menos, e etc, e etc. Então eles são os piores nessa história e é quem deveriam realmente ser investigados. Só que como a ideia não é fazer justiça, estão querendo ir pra cima do presidente, que também não é santinho, e quer colocar os governadores na mesma CPI, e você sabe que colocando os governadores, consequentemente os prefeitos também terão que ser investigados, também fazem parte do esquema, e é óbvio que uma CPI que tem 90 dias de duração não vai ter tempo de investigar esse povo todo. É óbvio que não. É evidente que não. Tem que ser muito acéfalo, muito inteligente para não perceber isso. É óbvio. Uma investigação com essa pretensão dessa magnitude, que envolveria o Brasil inteiro, demoraria anos e custaria bilhões. Nós nem temos tempo nem recurso para isso. Esse é que é o fato. E essa é que é a grande jogada. Para acabar com a possibilidade de ser provada qualquer coisa nessa CPI. Só vai servir para enriquecer ainda mais esses políticos. Só isso. Vocês estão entendendo como o sistema de fato é podre, meus irmãos? E você, nessa história, fica em último lugar? Às vezes, meus irmãos, eu faço um vídeo aqui, na segunda-feira. Aí eu mostro um ponto positivo, elogio alguma coisa que o governo fez, o governo federal. Na sexta-feira ou na quinta-feira, o governo faz outra cagada e eu faço outro vídeo metendo o pau. Aí aqueles caras, o bolsonarista, por exemplo, de plantão, que ele fica procurando conteúdo que apoia as ideias dele, ele vê isso e diz, esse cara é louco. Virou a casaca. Ele elogiou o presidente na segunda e na quinta-feira tá metendo o pau. Vamos descrever desse canal. É isso que acontece. Porque hoje, principalmente para você crescer aqui no YouTube, você tem que polarizar-se também. É por isso que você vê as mídias que são bolsonaristas, como os panos nos is, eles só elogiam. O tempo todo parece que o presidente é perfeito. Enquanto a outra parte só critica como se o cara só fizesse coisa errada. Restando então para as pessoas desavisadas que ainda não estão despertas, escolher um dos lados e ficar cada vez mais gadosa, que é isso que você fica, gadoso, sem nunca entender o que de fato acontece. São dois lados podres se enfrentando e disputando o poder. E só vai vir uma mudança real quando a população mesmo se levantar e lutar a sua própria luta, ao invés de querer que esses mesmos membros do sistema sacrifiquem suas carreiras, suas famílias, seus milhões nos cofres particulares pelo povo. Sabe quando é que isso vai acontecer, meus irmãos? Nunca! Porque aquele um ou outro que ainda é disposto a fazer isso, se caso chegasse ao poder, jamais chegará, nem terá uma oportunidade. Esse é o fato. Então que fique bem claro, família, a jogada do governo é colocar prefeitos e governadores nessa mesma CPI, porque não dá tempo de investigar. 90 dias é muito pouco. Veja quantos prefeitos tem no Brasil, a maioria devendo. E ainda botar governadores e governo federal em uma mesma CPI com 90 dias é uma piada. É uma piada, teria que se mudar essa ideia também de tempo. Mas, como você sabe, no Brasil, já que às vezes não dá pra evitar isso ou aquilo, os caras simplesmente adaptam. E a conversa do Cajuru mostra exatamente isso. Enfim, meus irmãos, eu gostaria de saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus. E a gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço e sempre encarando o sobrenatural. Se o povo despertar, se o povo cobrar, se o povo entender o que está acontecendo, não importa o poder dos donos do mundo, eles recuam.
A prova disso está na matéria do nosso irmão Rodrigo Gomes, que é muito importante a gente falar aqui, porque geralmente os canais que dizem ser antissistema, eles só falam de coisa ruim. E é importante a gente também falar as nossas vitórias, porque elas existem, elas estão aí. E provam que se o povo despertasse, meu irmão, o sistema acabava de um dia para o outro. Todo o poder do sistema, toda a potência que ele tem se baseia em mentira, em manipulação. Se o povo acordar e perceber o que eles são e o que eles fazem, aí acaba, meu irmão, não interessa. O povo tem a força, só precisa acordar. Já dizia a frase de uma música. Eu lembro até de um desenho animado também, que era o Capitão Planeta, que ele sempre dizia: o poder é de vocês. O poder é de vocês! De fato é assim, meu irmão. Escute só porque a gigante Nike foi em cima do rapper que fez o sapato satânico. Quem não tá sabendo ainda do caso, assiste esse nosso vídeo, nós falamos todos os detalhes, mostramos o tênis, fizemos uma análise e a Nike até então tava caladinha. Mas aí as redes sociais encheu de pessoas dizendo: nunca mais compra um produto dessa marca se ela não fizer nada. E aí, meu amigo, eles estavam até gostando que aquilo fosse feito, mas aí correram atrás. E você vai ver o motivo aqui na matéria do nosso amigo Rodrigo Gomes. Escuta só: Justiça proíbe venda de tênis do Lil Nas X com sangue humano. Primeiro, uma salva de palmas para a Justiça. Matéria de 1 de abril de 2021, quentíssima. Sapato leva o sangue dos próprios funcionários da empresa. Modelo é uma versão modificada do IMAX 97. Proibição veio após o calçado esgotar nas lojas. Depois de causar polêmica, um juiz federal dos Estados Unidos interrompeu temporariamente a venda do tênis criado pela marca MSCHF, em parceria com um rapper Lil Nas X. A marca está sendo processada pela Nike, que não autorizou a produção do calçado. O modelo utilizado pela marca é o clássico IMAX 97, fabricado pela Nike. Nele foram adicionados símbolos que aludem ao diabo, como uma estrela de 5 pontas invertida, e também foram injetadas gotas de sangue humano na sola, de acordo com a MSCHF, doada por seus próprios funcionários. Em uma carta ao juiz, os advogados da MSCHF argumentam que os 666 pares dos sapatos que estavam à venda não são tênis típicos, mas obras de arte numeradas individualmente, que foram vendidas a colecionadores por $1.018, fazendo alusão ao Evangelho de Lucas, que também lemos aqui, que relata sobre o avistamento da queda do diabo, que caiu como um raio. Esse valor em real daria mais ou menos R$5.800 cada par de sapato, viu, irmãos? A MSCHF afirma ainda que, assim como uma edição limitada anterior com a temática Jesus, eles serão exibidos em coleções artísticas e até em museus. Segundo a Hollywood Report, a Nike responde que, mesmo sendo um projeto artístico, tem evidências de que muitos consumidores já afirmaram que não comprarão novamente produtos da marca por acharem que ela está associada ao satanismo. Ouviu isso aqui, meus irmãos? O poder é de vocês. Eu disse pra vocês que não interessa que a marca seja de fora, ela vende aqui. O que vocês andam comentando, a reação que vocês têm diante de certas atitudes, interessa muito para o sistema. Já disse que os seus dados é mais importante até do que você próprio, porque nós sabemos que nós não somos infinitos. Uma hora nós vamos desaparecer desse mundo. Vai chegar a nossa hora. Mas os nossos dados vão servir para traçar perfis de outras pessoas que virão no futuro, das próximas gerações. Então eles têm muito medo da sua reação, dos seus dados, do que você comenta, do que você compartilha. Você pode achar que não está fazendo nada. Davi, o que é que eu posso fazer? Estou só sentado aqui, vendo o meu celular, meu computador. Você já está fazendo alguma coisa, meu irmão? Você podia estar agora mesmo enchendo a sua cabeça de lixo. Mas ao invés de fazer isso, você prefere encher a sua cabeça de informação. E você informado, você jamais vai pensar como o sistema quer. Entende, meu irmão? É um efeito cascata, é um efeito dominó. Então eu vou ler de novo esse trecho porque é muito importante e eu atribuo a cada um de vocês essa vitória. Escuta só. Segundo a Hollywood Report, a Nike responde que, mesmo sendo um objeto artístico, tem evidências, ou seja, eles receberam muito e-mail, eles viram a indignação das pessoas, tem evidências de que muitos, escuta só, muitos consumidores já afirmaram que não comprarão novamente produtos da marca por acharem que ela está associada ao satanismo. Então, doeu no bolso, meu amigo. Repercutiu negativamente, eles correm atrás. Se tivesse acontecido o contrário, se vocês tivessem apoiado, nossa, eu quero um desse, como é que só faz 666? Tinha que fazer 6 milhões. A própria Nike com certeza ia endossar o produto e ia lançar uma versão. Mas como, graças a Deus, a nossa geração não aceita esse tipo de coisa, respeitamos, mas não aceitamos, dentro das nossas casas, nos nossos pés, nos pés do nosso filho,
como eles colocaram lá, pisando o sangue do cordeiro, fazendo isso, dizendo não quero isso, respeito quem estiver usando, agora na minha casa não entra. De forma respeitosa dentro da lei, o recado foi mandado e o recado foi claro. E aí mesmo uma gigante como a Nike voltou atrás. Olha a continuação da matéria. A decisão da justiça deve ter pouco efeito, já que 665 dos 666 pares já foram enviados a seus compradores. Primeiro que isso aqui já foi um grande fracasso. Uma edição limitada de 666, o cara só conseguiu vender 665, isso pela repercussão que teve. E muitas pessoas que compraram pensaram em comprar justamente pelo valor que tem por ser limitado. Foi um fracasso. Entende, irmão? Tudo que é limitado, que sai apenas uma versão, não importa se é bom, se é ruim, muita gente compra apenas pelo valor de revenda. Então, a maioria de quem comprou isso aqui foi pensando em vender isso posteriormente mais caro, pela polêmica que deu e tudo. Mas, mesmo com tudo isso, não conseguiram vender apenas 666 pares. Ah, Davi, mas é caro pra você, irmão, que é brasileiro, pra mim. Mas pra quem mora lá nos Estados Unidos e ganha em dólar, isso aqui não é caro. A mídia tenta fazer você acreditar que foi um sucesso, ó. Eles colocam, o tênis esgotaram pouco depois de serem anunciado. Como é que esgotaram e só vendeu 665? Os tênis esgotaram um pouco depois de serem anunciado pelo cantor. Não há embasamento para um recal. Eles não estão fazendo isso pelo dinheiro, mas pela mensagem. Dizem os advogados da MSCHF e eles têm o direito de fazer porque o produto é deles. Se o rapper queria lançar esse tipo de produto, que criasse seu próprio sapato. Mas não, ele pegou uma Nike porque ele sabia que precisava de um grande nome para alguém comprar esse lixo que ele fabricou. Essa é que é a verdade, porque hoje tudo colocam arte. Vocês lembram do museu, Queen Museu, né? Que nós fizemos os vídeos aqui. Chamavam aquilo de arte, aquela aberração. Os sapatos foram feitos em colaboração com o rap americano Lil Nas X, famoso por sua música World Tall Ride, um dos maiores sucessos de 2019. Os tênis vieram na esteira do lançamento do clipe da canção Monteiro, onde o cantor dança com o diabo. Vai ver os comentários dessa música que você vai ver o que é que o pessoal realmente achou disso. Além de gerar protestos religiosos, a Nike também não gostou de ver a sua marca associada ao produto. Os sapatos de Satanás foram produzidos sem um acordo ou autorização da Nike, disse um porta-voz da empresa AFP. Eu já tinha falado sobre isso no outro vídeo. Eu até repreendi alguns canais, né, que são bem intencionados, mas às vezes naquele fogo, eu quero ser o primeiro a falar, acaba falando bobagem. Gente, pesquisa, porque essa atitude de vocês vai fazer com que todos os canais antissistema, inclusive o de vocês, tá certo? Não é por um erro que eu vou dizer, eu sou bom, não. Mas pesquise, irmão, não vai nessa, eu quero ser o primeiro. Seja o primeiro a falar o que é certo, seja o primeiro a falar a verdade pro povo. Nós temos responsabilidades aqui, e eu erro também. Mas quando a gente erra tentando acertar, eu não considero erro, e nem o público vai considerar. Então esse é um recado que eu dou pra quem tá começando, pra quem já é grande, tomem cuidado com isso. Tudo que eles querem é nos censurar e a gente não pode dar razão aos caras. Continuando, pouco depois a empresa exigiu na justiça a suspensão da entrega dos calçados, é uma fonte de confusão e expõe a empresa a um possível boicote. Pois é, meus irmãos, então veja que tantas coisas poderiam mudar, é o que eu falei também das empresas nacionais, né? Que eu digo, irmão, eles querem quebrar o comerciante nacional e as pessoas, mas Davi, a gente vai fazer o quê? A gente vai comprar no mercadinho do seu Bill, como você disse, e as coisas são mais caras. Mas é por enquanto, irmão, enquanto o sistema tá lá. Mas se você insistir, se toda a massa fizer isso, logo, logo, eles não aguentam. O poder tá na nossa mão. Quando o Cristo disse que a verdade nos libertaria, ele incluiu tudo, meus irmãos, nessa frase. Nosso Deus é muito sábio. A verdade, ela tem esse poder de libertar, seja qualquer que for o assunto. Já a mentira, ela prende, ela manipula. Esse exemplo da Nike, uma gigante dessa, tá com medo de sofrer boicote, mostra pra gente, prova pra gente, e nós temos a força. Só precisa conscientização, o povo precisa estar unido, saber o que de fato acontece. Então é por isso mesmo que eu fiz esse vídeo com muita alegria. Nós vencemos, considere-se um vitorioso. Cada um de vocês que assistiu vídeos como esse, não só nesse canal, mas que falou, até mesmo você falou em uma conversa particular ali no Face Lixo. Nossa, velho, você viu o que fizeram ali? Todos esses dados, eles vão para algum lugar. Você sabe disso, não adianta. E servem para mandar uma mensagem clara para o sistema. Não vai ser na nossa geração que vocês vão vencer. Eu li o texto de Lucas e a gente tá vendo aqui o que eu falei no outro vídeo, a promessa do nosso Deus cumprida. Então, meus irmãos, escute só e grave isso na sua cabeça. Sempre que você se sentir fraco, se sentir oprimido, se sentir que esse sistema é imbatível, não é. Na verdade, ele é muito fraco, fraquíssimo. E eles sabem que são fracos, sabem que precisam mentir e manipular para continuar onde estão. Mas a palavra do nosso Deus está aqui, ó. Eis que dou poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegrais, porque se vos sujeitam os espíritos,
Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito no reino dos céus. Palavras da salvação, meu irmão, e lembre-se que servimos a um Deus maior. Fiquem todos com Deus, a gente volta amanhã se assim Ele permitir, e degustem essa nossa vitória saborosa, né? Colocamos mais um no seu devido lugar. Essa já é a segunda, vocês lembram daquele outro também que estava gravando o vídeo, né? O influenciador com 200 mil seguidores, influenciando as crianças também. O delegado chamou eles, vem cá, sujeito, vem explicar porque é que você está fazendo isso. E você sabe, né, que esses caras são muito machos quando estão bem longe das autoridades, quando estão bem longe da justiça, quando estão por trás de um PC. No frente a frente, os caras têm que tomar remédio para ficar lá de frente do delegado, o cara tem que fazer tratamento, tem que fazer terapia, não é? Então é isso, mais uma vitória, e esse pessoal tem que entender que se mexer com as nossas crianças, assim como está escrito, ai daquele que mexer com um dos meus pequeninos, nós não ficaremos calados, muito menos quando desrespeitarem a nossa fé, o nosso Deus, a nossa crença. Isso é crime e nós não ficaremos calados, não ficaremos quietos, porque é isso que eles querem. Para o mal triunfar, basta apenas que os homens bons não façam nada. Se for marca, vai sofrer boicote. Se for pessoas, artistas e etc., vai ter que se entender com a justiça, porque esses caras estão infringindo a lei, passando por cima da autoridade dos próprios pais. E pelo menos por enquanto, nós ainda temos o direito de educar nossos filhos, então eles têm que respeitar, têm que engolir essa. Se querem agir como bandidos, como marginais, vão sentir o peso da lei e serão tratados como tal. Um abraço e sempre encarando o sobrenatural.